Já deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, clique em hypar, dá essa moral pra gente também, ajuda muito, o like. E se você clicar em hypar, pô, você ajuda muito. Gente, vamos começar trazendo informação sobre Zep. Tá na tela aí, meu amigo Vadson Fernandes postou. O zagueiro Vitão e o meia Zep irão se juntar à delegação do Galo na manhã de sábado, em São Paulo, quando às 15h30 haverá o último treino pré-jogo no CT Joaquim Grava do Corinthians. Júnior, Alonso, Coelho, Dudu e Hulk serão os desfalques diante do São Paulo no domingo. Informação foi trazida em primeira mão pelo Cris Galo, tá? E aí depois o Atlético confirmou que os dois realmente vão viajar, né? O Vitão já era esperado, o próprio Paulo Brax falou aí que ele iria para o profissional, até porque o Atlético perdeu aí 2 zagueiros e contratou um para ter 6 no elenco. Puxou aí o garoto que é muito promissor, tá? Esse zagueiro que é de seleção de base, inclusive. E o Matheus Zizep, todo mundo já conhece a qualidade que ele tem. Tem até viralizado alguns vídeos dele recentemente, com alguns dribles ali nos treinos, né? Tem treinado bem o Matheus Zizep e vai ter essa oportunidade, até porque eu espero que o Cuca escale um time 100% reserva. Para não falar 100, o Everson pode jogar, tudo bem. Mas de resto, é reserva, né? Até a zaga reserva vai ter que ser Vitor Hugo e Ivan Roman, né? E um dos dois vai jogar contra o Cruzeiro, provavelmente o Vitor Hugo, pela partida muito boa que ele fez ontem, mas o resto, para mim, né? Até o Natanael também até pode jogar, novo, garoto, aí não tem muito problema, mas se quiser improvisar alguém ali, improvisa, não tem problema. O resto, para mim, tem que ser reserva, porque quarta-feira tem decisão aí na Copa do Brasil. Vamos mudar de notícia agora, vamos falar sobre jogador que o Atlético se interessou, já fez proposta, vamos falar sobre isso, está na tela. Vamos começar falando então sobre ele, ó, Pablo Maffeo. Aí, ó, ontem eu já até postei aqui, postei hoje, né, um shorts falando sobre ele, a gente falou sobre ele aí no pré-jogo, né, onde a notícia pipocou ontem. A informação veio da mídia, da imprensa espanhola, tá? Mas aqui o pessoal confirmou, inclusive a Itatiaia confirmou. E aí hoje nós temos uma atualização. Vamos lá. Proposta por Maffeo no Atlético é revelada. Segundo o jornalista sul-americano César Luiz Merlo, né, que é muito competente, o Atlético fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra pelo Pablo Maffeo do Mallorca, né, da Espanha. A proposta inicial prevê um empréstimo de 1 ano, com a compra definitiva do jogador ativada automaticamente caso metas definidas, né, pré-estabelecidas, sejam atingidas. O empréstimo não será gratuito. As fontes do All Sports ouvidas pela reportagem, né, agora o César Luiz Melo está trabalhando no All Sports, não confirmaram quanto o clube pagará pela transação. O jogador não descarta uma vinda ao Brasil. Pablo Maffeo, que a Argentina está aberta para jogar no futebol brasileiro, né? Mas tem clubes aí, parece que o Valência está interessado, parece que o Nottingham Forest está interessado, né? Algumas informações que chegaram aí de fora, né? Clube até da Arábia Saudita também interessado, então tem concorrência. O Atlético tem concorrência pelo lateral, que é um bom jogador, lateral direito, né? Tá aí o Pablo Maffeo, 28 anos, 1,72, avaliado em 5 milhões de euros, já esteve avaliado em 10 milhões de euros. Está aí no Mallorca da Espanha. Bom, muita gente perguntando, pô, mas por que o Atlético está buscando um lateral direito? A informação é que o Saravia pode demorar um tempo ainda para voltar, né? Temos aí o Natanael, que ontem jogou muito bem, fez o gol da vitória, mas ele pode demorar para voltar e o Atlético estaria se antecipando, até porque é bem provável, é muito provável que o Atlético não renove com o Saravia. O Tanaka já trouxe a informação. O Saravia estava pedindo 2 anos de contrato para renovar e o Atlético não queria esses 2 anos. Então pode ser que acabe não renovando e o Atlético já estaria antecipando. Podia ter antecipado o primeiro volante. Nós estamos em agosto e até agora não trouxe, né? Muita gente começou a comentar sobre ele por conta dessa notícia. Renato Paiva afasta Daverson e mais 5 jogadores do Fortaleza. A lista pode aumentar ainda mais. Abre aspas. Comigo não vão jogar. Então, o Renato Paiva, que é treinador do Fortaleza, deixou claro que ele tem ali o próprio Zé Wellison, né, que não vão jogar com o Renato Paiva, ok? Então o Daverson está fora, ele inclusive errou no segundo gol que o time tomou lá na eliminação na Libertadores e tudo.
e não está bem, foi muito mal lá no Fortaleza. Nós vamos trazer isso aí, mas enfim, tá aí, ó. Bastidores do Fortaleza. Paiva aconselhou, olha isso, gente, Paiva, treinador, aconselhou o Daverson a diminuir brincadeiras antes de afastamento. Meu Deus do céu, olha isso, que notícia mais bizarra, né? Aí vamos procurar aqui o Daverson, então, vamos ver como é que tá aqui o Daverson aqui no Transfer Market. Tá aqui o Daverson, ó, vamos lá. Tá aqui o Daverson, 34 anos, avaliado em 500 mil euros, né? Tem contrato até dezembro de 2026 com o Fortaleza, então tem um contrato bom. E aqui no Brasileirão, 16 jogos, 3 gols. Achava que estava até pior, né? Libertadores, aí 8 jogos, 2 gols. E tá aí Copa do Brasil e tudo. Agora, a grande questão é primeiro, né? Muita gente começou a falar, Beto, o Atlético podia trazer ele de volta, já que ele foi afastado, né? E ele já fez 16 jogos, gente. Então, nem se o Atlético quisesse, né, trazer o Daverson de volta, vem por empréstimo e tudo, nem se o Atlético quisesse. Ele já completou 16, já passou dos 7 jogos aí do Brasileirão. E, gente, vamos falar a verdade? O erro, porque muita gente fala como se o Atlético tivesse errado em liberar o Daverson. O Atlético não errou em liberar o Daverson. Ano passado, ele foi muito importante ali na Libertadores, muito, né? Mas esse ano já não estava bem. O Daverson é isso aí, gente. A gente conhece, né? É um bom jogador, ok, mas não é nada demais. O erro não foi ter liberado o Daverson, o erro foi não ter contratado outro melhor para o seu lugar. Então, o Cuca tá com aquele trevo na cabeça, né? O que fazer nesse momento, né, Thiago? Porque se fosse outros treinadores, ficava até mais fácil, né? Tem treinador que não tem problema nenhum em colocar time reserva, em poupar todo mundo e preservar os titulares. Mas a gente sabe que o Cuca não é muito adepto disso, né, Thiago Reis? Então, por isso, ele está nessa dúvida se vai poupar quase todo mundo, se vai manter alguns titulares para esse jogo de amanhã aqui em São Paulo, Thiago. Como o Cuca, eu não gosto que poupe, acho que a turma tem que jogar, mas em se tratando, né, de um Atlético Cruzeiro, de um Cruzeiro e Galo, na Copa do Brasil, meu amigo, eu acho que ele fica um tanto quanto encurralado, e com o elenco diminuto, né, Ale Oliveira? Eu acho que tem 2 aspectos aí, uma é a ciência, né, que não dá pra brigar. Eu sei que o torcedor não gosta que a gente fala isso, mas não dá pra brigar com a ciência, porque se você não, em determinado momento, você não tira o atleta, pelo nível de desgaste, ele vai sair, só que lesionado, e aí demora mais para voltar. Esse é um aspecto que não tem como, vale sempre a gente lembrar, Tiagão, porque às vezes o torcedor esquece que só tem 2 equipes do futebol brasileiro que disputam as 3 competições. A Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Nacional, Fluminense e o Atlético, em que pese que o Bahia tem a Copa do Nordeste, está na decisão, mas